Eu inicio a coletiva com o repórter Del Luiz, ao vivo na Rádio Assunção. Aqui, moça, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, prazer falar com você. Obrigado. Eu queria entender que... Fiquei com essa dúvida desde quando saiu a escalação. Por que 3 zagueiros hoje? Eu sei e entendo que você falou na última coletiva, na quinta-feira, que você já rodou todo o teu elenco, conhece muito bem o teu elenco. Mas a minha pergunta não é em relação a isso, é por que aconteceu isso. E eu queria saber, se possível você falar, o Alano se contundiu no treinamento de ontem, foi por causa da ausência do Alano essa mudança com 3 zagueiros na tua equipe. Eu queria saber, para poder entender realmente o que você pensou e se dentro de campo foi aquilo que você esperava, Moza. Por necessidade. A questão do Alano, nós treinamos com o Alano ontem, infelizmente o desgaste de quinta-feira foi grande. E aí hoje pela manhã ele não tinha condições para jogar e nós tivemos que fazer um ajuste. Em relação aos 3 zagueiros, era muito mais para espelhar na hora de marcar o nosso rival. E o Júlio, ele me dava a possibilidade de saída pela direita, até pelo fato dele ter jogado praticamente o ano passado inteiro como lateral direito no América. Então, basicamente, foi por necessidade realmente, né? Até porque nós não nesse jogo nós não tínhamos à disposição o Alano, o Vina e o Matheus Araújo, né? Então, e o fato também de nós termos jogado na quinta-feira, ter tido um desgaste grande na quinta, era importante ter hoje no campo um time mais físico, né? Até para nós igualarmos essa questão física que eu imaginava que aconteceria no jogo de hoje. E, na minha opinião, nós sustentamos bem, assim, tanto é que a gente empata o jogo aos 47 minutos. Então, eu saio satisfeito e abri um parênteses para a forma que os jogadores reagiram ao gol, porque não é fácil você tomar um gol aos 40 e tantos e empatar aos 47. Então, eu saio satisfeito assim, com a entrega dos jogadores. De novo, foi um jogo mais truncado que o normal, né? Mas, enfim, foi uma semana dura assim, em termos de desgaste para nós. Jogo domingo, jogo quinta, jogo domingo novamente. Pouco tempo de preparação, né? Pouco tempo de descanso. Então, os jogadores realmente foram guerreiros assim, para buscar o resultado. Moza, boa noite. Boa noite. Samuel Conrado, ao vivo aqui na Rádio Verdinha. O time do Ceará hoje conseguiu ali o empate no finalzinho do confronto, né? E aí eu queria saber a avaliação de você em relação ao jogo em si, né? Porque o primeiro clássico rei da temporada foi um jogo duro, né? Muito físico, muito embate e poucas chances criadas, né? Hoje o Ceará foi com a cara bem modificada, como disse o Del Luiz, e teve ali várias modificações na equipe titular. E mesmo assim, o Vovô conseguiu ter uma postura frente ao seu maior rival, tá satisfeito com o que o time colocou em campo hoje, tendo agora uma semana de preparação. Será que pode ter mexidas novamente, tendo aí em vista que são 4 baixas de atletas que vinham sendo aí titulares da equipe para o próximo jogo contra o Fortaleza? Assim, nós temos uma semana inteira para treinarmos agora, para recuperar os jogadores que nós precisamos recuperar e nos preparar para domingo, né? Com certeza nós vamos fazer ajustes, que todo jogo eles precisam ser feitos. Com certeza nós vamos fazer os ajustes que são necessários. Nós estamos enfrentando um adversário que inclusive eles modificaram a forma de jogar de terça-feira para hoje. Eu acredito o fato da nossa equipe ter um volume ofensivo, e aí o Carpini optou por voltar com a linha de 3 zagueiros, né? E assim, teve poucas pressões altas, né? Muito mais de intermediária para trás, assim, e aí acaba dificultando as nossas manobras, né? Por ter menos espaço para nós fazermos as combinações. Mas assim, eu saio satisfeito pela entrega, pela forma que nós neutralizamos o adversário. É óbvio que a gente sempre pode criar mais, e eu entendo que essa semana nós vamos focar nisso para tentar criar as chances que normalmente a gente cria. E aí elaborar treinamentos que espelhem o que vem acontecendo e o que aconteceu nesses últimos 2 clássicos, né? Tentar criar esses treinamentos para que a gente possa realmente criar mais situações ofensivas. Mas assim, a grosso modo, eu saio satisfeito, principalmente pela pouca preparação,
por algumas ausências que nós tivemos, seja por desconforto, seja por cansaço, mas a forma que os jogadores foram buscar o resultado, eu saio extremamente satisfeito. Moza, aí na sua esquerda, Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN, boa noite. Boa noite. E, Moza, duas questões. A primeira, você até já começou a responder a questão do Del, da formação, mas a pergunta é por que a manutenção da formação? Se ao decorrer da partida você não tentaria voltar ao esquema anterior, colocando o Melk talvez como esse meia, ou tentar uma nova alternativa em relação a uma mudança para o que era mais semelhante ao que você vinha colocando? Por que a manutenção dos 3 zagueiros ao decorrer da partida? E o segundo ponto, apesar da pouco tempo que você teve de preparação, a gente imagina que alguns jogadores possam estar voltando. Você tem a expectativa de algum desses atletas, o Matheus Araújo, ou o Vina, ou algum desses atletas possam ser um reforço para você durante a semana ou estão fora de questão? Nós não mudamos a estrutura dos 3 zagueiros, mas nós mudamos a estrutura do meio campo, do primeiro para o segundo tempo. Não sei se você percebeu. No primeiro tempo nós tentamos fazer um quadrado no meio com o PH e com o Mateuzinho. E no segundo tempo nós deixamos o PH e o Mateuzinho mais próximos dos zagueiros do nosso rival e deixamos o Wender para ser o terceiro jogador do meio, né? Que assim, é um adversário que defende bem, que fecha bem o centro, sabe? Até porque ele sabe que o nosso jogo ele passa pelos jogadores de dentro, né? As combinações passam por dentro e é óbvio que eles nos marcaram bem, assim, né? Em relação a volta de alguns atletas, eu espero que o Vini esteja à disposição, que o Matheus Araújo esteja à disposição, que o próprio Juan Alano esteja à disposição. Então nós temos a semana inteira para poder treinar, corrigir as coisas que precisam ser corrigidas, natural que aconteça, e recuperar esses atletas que são bem importantes para nós. Boa noite, professor. O Alisson, Boa noite. TV Editora Dinâmica. Queria te perguntar um pouquinho sobre... No primeiro jogo do Clássico, você falou que foi surpreendido pelo 5-3-2. E hoje acredito que você estava mais adaptado, né? Acredito que o tempo de preparação não foi favorável. Mas como foi trabalhar essa dimensão? E um detalhe a mais, né? A bola parada. Ofensivamente, o Ceará sempre tocando na bola. Mas defensivamente, o Ceará não conseguia tocar com tanta frequência. Tanto que as melhores chances do Fortaleza foram nessa bola parada. Eu queria que você falasse sobre isso, por favor. Concordo. Assim, o gol, inclusive, sai de um escanteio, né? Onde nós talvez tínhamos, naquele momento, o nosso time estava com uma estatura importante, e mesmo assim acabamos sofrendo um gol. E qual foi a primeira pergunta? Desculpa. Então, assim, eu não tinha plena certeza que eles jogariam com os 3 zagueiros pelo fato de terça-feira eles terem jogado numa estrutura diferente, né? Então, nós tínhamos a dúvida se eles jogariam parecido com o que eles fizeram na terça, ou se eles voltariam para a estrutura de 5-3-2, e acabou que repetiram a mesma estrutura do primeiro clássico. Assim, talvez o 5-3-2 seja um dos sistemas mais difíceis de você entrar, né? Porque eles conseguem proteger a largura do campo, conseguem proteger o centro do campo, né? E o fato deles terem os 3 volantes, eles conseguem fazer isso bem. E aí nós temos que ter um pouco mais de paciência, que normalmente a gente precisa ter nos outros jogos, né, de circulação e as combinações por dentro. E aí cabe a mim trabalhar isso, encontrar as melhores soluções para nós, porque eu acredito que domingo que vem provavelmente vai ser um cenário parecido como esse, né? Então, assim, nosso mando, o maior número de torcedor vai ser o nosso, então nós precisamos realmente tomar a iniciativa do jogo para ser campeão. Então, porque é a característica do nosso time, um time ofensivo que tenta fazer as combinações e o adversário tem neutralizado bem. E aí a responsabilidade é minha de criar situações que a gente possa produzir mais ofensivamente, né, nesse jogo decisivo. Boa noite, Moza. Boa noite. Danilo Queiroz, do Futebolês. Moza, esse era o primeiro jogo das finais, terminou empatado, então o jogo de domingo ele é um jogo 90 minutos ali, mais acréscimos, definitivo. Ou alguém sai campeão ou vai para os pênaltis, né, nessa busca do título. Você já falou algumas coisas positivas do seu time e certamente você já anotou, né, as coisas negativas você não vai dar para o seu adversário. Mas eu te pergunto, o que seu time precisa
para sair desses 90 minutos finais com o título? O que é que você avalia aqui, sem dar, claro, espaço e informação que você não quer dar? O que é necessário para que o Ceará saia do próximo jogo campeão? O que é que você até disse vai trabalhar durante a semana para isso? Hoje as melhores chances que o adversário teve foi em contra-ataque, com o Luiz Fernando no primeiro tempo e dois escanteios, né? Então nós temos que tentar ter um controle maior da bola para justamente não gerar os contra-ataques, não gerar faltas desnecessárias e escanteios desnecessários, né? Porque o Mailton tem uma batida pesada, ela é importante, tanto é que o gol sai dessa forma. E a mesma resposta que eu dei anteriormente, assim, nós temos mais volume ofensivo, principalmente por dentro. Tentar combinação, tentar tabela, tentar as infiltrações, preencher, talvez melhorar a área, coisa que a gente vinha fazendo bem. E hoje, por necessidade, a mudança de estrutura, talvez as conexões que normalmente a gente tem por dentro nós não tivemos hoje. E aí mérito também do adversário, que nos marcou bem. Mas assim, com certeza essa semana, com a volta de alguns atletas, com o descanso que é necessário, porque foi uma semana dura de 3 jogos. E não é fácil para os jogadores. Aí abrir mais um parênteses, que a forma que esses jogadores se comportaram hoje, né, na quinta também, mas hoje, depois de 2 jogos, fazer o terceiro jogo, um clássico, um primeiro jogo de final, buscar o resultado como eles buscaram. Então, isso nos deixa otimista para a sequência. É um time que tem um brilho importante, jogadores que têm uma ética grande, assim, e eu tenho certeza que nós vamos nos preparar para a final de domingo. Boa noite, Moza. Boa Aqui noite. Marta Negreiros, do Globo Esporte. Ainda projetando esse próximo jogo de domingo, já falou um pouquinho aí, o time tem que propor, tem que ter as características que vinha tendo, né, durante esse campeonato, tanto é que tem a melhor campanha, e o apoio das arquibancadas. O quanto é importante também ter a maioria ser o mandante nesse último jogo, resultado da melhor campanha que o Ceará teve até o momento, quanto isso dá mais força ainda para conseguir esse título. E outra dúvida, o Pedro Henrique, quando ele ainda saiu sentindo, pelo menos sentiu um incômodo no braço, ele foi inclusive direto para o vestiário. Como já tem vários outros jogadores importantes, né, a gente não sabe se o Vina vai conseguir voltar, Matheus Araújo, fora, dá uma certa preocupação também. O Mateuzinho saiu sentindo ali o tornozelo. Você tem alguma atualização sobre esses casos do Mateuzinho, do Pedro Henrique? Está tudo bem com eles ou não tem tanto aprofundamento ainda em relação a isso? Obrigada. Eu não tenho assim informação em relação a... Mas eu acredito que estão todos bem. É normal, depois de um jogo como esse, uma dor aqui, outra ali. É natural. Amanhã vai ser mais ainda do que hoje, né? Em relação... ao nosso torcedor, assim, eu já aproveito essa oportunidade para convocá-lo e tenho certeza que ele vai vir em grande número para nos apoiar. E o torcedor faz uma diferença enorme, assim, para a forma que a gente joga, inclusive, para nós termos volume ofensivo, para a gente atacar o nosso adversário. E eu tenho certeza, até porque é o último jogo do campeonato, né? Então é importante a presença do nosso torcedor e o apoio deles, como eles sempre fizeram. A nossa torcida é uma torcida que faz um barulho importante. E eu tenho certeza que no domingo eles vão vir nos apoiar. Moza, boa noite. Renato Boa noite. Manso, da TV Jangadeiro. Boa noite. Cara, assim, eu fiz uma pergunta muito parecida para o Carpini, eu vou fazer para você também. A gente fica num exercício durante a semana de tentar entender, pensar pela tua cabeça, né? De o que é que o Moza vai fazer, dependendo das circunstâncias, das situações. E você, na primeira resposta, já falou que teve um grande problema ontem. Aliás, de ontem para hoje, né? Hoje você precisou tomar uma decisão. E aí a gente fez tentando ali no pré-jogo, imaginou que o Melco poderia ser titular por dentro, jogando com o Zanocelo e o Lucas Lima, sem mudar tanto a estrutura do time que já vinha trabalhando, que você fez durante a semana, e o Melco um dos destaques do time. A minha pergunta, na verdade, é assim, você achou menos arriscado colocar o Melco, por exemplo, estou citando ele, porque talvez fosse um dos únicos ali que você tivesse a possibilidade de colocar ele por dentro, do que mudar essa estrutura para 3 zagueiros hoje? Assim, você achou menos arriscado diante de um jogo tão físico, tão duelado contra o Fortaleza? Assim, nós já treinamos. É que nós não jogamos com 3 zagueiros, mas já treinamos. Eu estou há 60 dias aqui, né? Então, é que como não é aberto a vocês, mas nós já treinamos várias vezes com essa estrutura. Eu, quando treino as minhas equipes, eu treino em várias estruturas, contra várias estruturas, justamente para fazer no jogo numa necessidade. E optei pelo Júlio para nós espelharmos o nosso adversário, porque eu sabia que ia ser um jogo bem físico.
e não iniciei com o Melk para mim ter a possibilidade de ter um jogador que tem o drible, que tem a criatividade para entrar durante o jogo, senão eu jogaria todas as minhas cartas já de início, né? Então, basicamente, a escolha foi por causa disso. Professor, boa noite. Boa noite. O senhor falou já da questão dos 3 zagueiros, né? A escolha por isso. Eu queria que o senhor avaliasse as atuações, né, do Júlio César, que é um zagueiro técnico, né? Joga de lateral também, ajudava ali na saída. E do Luizão, que agrega ali no porte, né, de altura do time, também algumas inversões de bola. Eu queria que o senhor falasse da atuação desses dois aí. Sim, eu saio bem satisfeito com a atuação deles. Não só deles, né, como da equipe inteira, assim, e dos jogadores que entraram. Eu entendo que a equipe é um todo, né? Então, quem iniciou e quem entrou durante foram bem importantes, assim. Mas eles fizeram um jogo. O Luizão chegou há 2 semanas, né? O Júlio é o segundo jogo que ele entra como titular. Então, eu entendo que um elenco ele precisa estar preparado para jogar e precisa se complementar. Então, nós temos jogadores que me dão possibilidades de inclusive, fazer o que eu fiz hoje, que foi a mudança de estrutura pensando nesse primeiro jogo, né? Mesmo assim, praticamente com uma sessão de treino só, né? Então, eu saio bem satisfeito com o desempenho de todos eles. Beleza, professor, muito obrigado. Fechou? Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Boa noite.